A Idade Média, poxa, a gente está falando de 1000 anos de história. É um período de tempo gigantesco que muitas vezes é visto só como uma Idade das Trevas, sabe? Mas na verdade, essa é uma das histórias mais fascinantes de colapso e, principalmente, de reconstrução que a humanidade já viu. Para a gente ter uma ideia dessa escala, olha só essa linha do tempo. O nosso ponto de partida é 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. E a gente vai avançar 1000 anos, até 1453, com a queda de Constantinopla. É um milênio inteiro que transformou o mapa e a sociedade da Europa de um jeito inacreditável. Isso leva a gente para a pergunta central dessa nossa análise de hoje. Quando um império gigantesco que domina um continente inteiro simplesmente desmorona, o que acontece depois? Como é que as pessoas se organizam, se protegem e, no fim das contas, sobrevivem? Então, hoje nós vamos mergulhar nos reinos que nasceram depois de Roma, vamos conhecer o Império de Carlos Magno, entender por que o mundo se encheu de castelos e, por fim, como era a vida dentro de um feudo. Ok, vamos lá. A queda de Roma deixou um vácuo de poder imenso. E esse espaço, claro, foi preenchido bem rápido por novos protagonistas que iriam mudar para sempre o rumo da história da Europa. E quem são eles? Estamos falando dos povos germânicos, grupos como os francos, os visigodos, os vândalos. Eles eram bem diferentes dos romanos. Não eram grandes construtores de cidades, a sociedade deles era agrária, ou seja, totalmente ligada à terra, à agricultura. E no início, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, com uma conexão muito forte com a natureza e com a guerra. Esse mapa aqui é incrível. Ele mostra como eles literalmente redesenharam a Europa. Eles não só conquistaram, eles se estabeleceram. E foi ali que eles criaram as raízes do que muito tempo depois seriam as nações modernas. Os visigodos, por exemplo, na Península Ibérica, os ostrogodos na Itália e os francos que vão ser fundamentais ali na região onde hoje é a França. O mapa do continente estava sendo completamente refeito. Mas olha, não foi uma simples troca de poder, foi uma fusão de culturas. Os reinos germânicos acabaram adotando o cristianismo como religião oficial e mantiveram o latim como a língua da administração. E é dessa mistura que nascem as línguas que a gente conhece hoje. As neolatinas, tipo o português e o francês, e as próprias línguas germânicas que evoluíram, como o inglês e o alemão. E no meio desses novos reinos, todos fragmentados, surge uma figura que tentou, contra tudo e contra todos, unir a Europa de novo e trazer de volta a glória de Roma. O nome dele, Carlos Magno. Durante os 46 anos em que ele reinou como rei dos francos, Carlos Magno não parou. Ele expandiu seu território de forma massiva, com campanhas militares praticamente anuais. E, muito importante, ele criou uma aliança super forte com a Igreja Católica, que via nele a grande esperança de uma Europa cristã unificada, a chance de colocar ordem de novo num continente caótico. E se liga nesse número, 70%. No auge, o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, controlava 70% do território europeu. Foi o mais perto que a Europa chegou de ser um império único de novo desde a queda de Roma. Foi um momento breve, mas muito brilhante de coesão. O ponto máximo de tudo isso veio no Natal do ano 800. O Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Ocidente. Esse título não era só simbólico, não. Era uma declaração para o mundo inteiro de que a ordem e a grandeza de Roma podiam sim renascer, agora sobre um novo líder, um líder cristão. Mas o sonho não durou. Depois que Carlos Magno morreu, as brigas entre seus 3 netos foram inevitáveis e levaram à assinatura do Tratado de Verdun. Esse acordo simplesmente dividiu o império em 3 partes, e aquela grande visão de uma Europa unificada se quebrou de novo, jogando o continente de volta na instabilidade. E é justamente desse caos, do fracasso de um poder central forte, que nasce um sistema completamente novo. Um sistema forjado pela pura necessidade de sobrevivência. É aqui que surge o feudalismo. Pensa no cenário. A Europa estava sendo atacada por todos os lados. Vikings vindo do norte, húngaros do leste, muçulmanos pelo sul. Sem um exército central para proteger as pessoas, a segurança virou um problema local. Então os nobres começaram a construir castelos, fortalezas, e as pessoas comuns fugiram das cidades para o campo, buscando a proteção que esses castelos ofereciam. Então, o que é o feudalismo afinal? É um sistema social, político e econômico. A base de tudo, a posse da terra e a lealdade pessoal. É uma troca. A própria palavra feudo, olha que curioso, vem de um termo germânico que significa um bem oferecido em troca de algo. E nesse caso, o bem era a terra e a troca era por serviço militar e lealdade. Essa relação de lealdade entre os nobres tinha um nome: suzerania e vassalagem.
e funcionava quase como um contrato. O suzerano, que era um nobre mais poderoso, dava um feudo à terra e prometia proteção. Em troca, o vassalo jurava fidelidade e se comprometia a lutar por ele. Era basicamente a cola que mantinha a classe nobre unida. Agora vamos dar um zoom. Vamos ver mais de perto como era a vida dentro dessa nova unidade social e econômica, a vida dentro do feudo. A sociedade feudal era extremamente rígida. Era uma pirâmide. Lá no topo, o senhor feudal, o dono da terra. Logo abaixo, o clero e os outros nobres guerreiros. E lá na base, sustentando tudo, a imensa maioria da população, os servos. E um detalhe crucial: não existia mobilidade social. Quem nascia servo, morria servo. A vida de um servo era definida por obrigações. Eles não eram escravos, mas estavam presos àquela terra e tinham dívidas a pagar. Primeiro, a corvéia, trabalhar de graça nas terras do senhor. Depois, a talha, entregar uma parte do que eles produziam na sua própria terra para o senhor. E, por fim, a banalidade, uma taxa para poder usar as ferramentas do feudo, como o moinho ou o forno. E esse diagrama aqui mostra como tudo se encaixava. O feudo era tipo um micromundo, ele se bastava. Tinha o castelo para proteção, a igreja para a vida espiritual e as terras, todas organizadas para produzir tudo o que era preciso para sobreviver. As terras eram divididas de um jeito bem claro. Tinha o manso senhorial, que era a terra exclusiva do senhor feudal. Tudo que era produzido ali ia para ele. Depois, o manso servil, que eram as parcelas de terra onde os servos plantavam para sua própria sobrevivência. E por último, o manso comunal, as terras de uso comum, para todo mundo pegar lenha, criar animais e caçar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo sem polícia, sem o exército nacional, onde a violência e a invasão eram ameaças de todo dia, será que uma vida de servidão era um preço justo a se pagar pela proteção e pela simples chance de sobreviver? Esse é o grande dilema que define a lógica do mundo feudal.